Uma ótima tarde a todos. Vamos lá. Só uma colocação muito importante. Os progressos coletivos, eles são lentos. Eles são lentos. Porque aqui é uma escola, hospital e prisão. Então, vem levas de espíritos que precisam aprender, se curar, eliminar os efeitos e se libertarem de prisões mentais, ignorâncias, obsessores, ingenuidades. Olha, reparem bem, o progresso coletivo é lento. Agora, o progresso individual é opcional. Nós não podemos esperar a banda passar, esperar o mundo melhorar, por um mundo melhor, para eu melhorar. Não, que foi o recado, eu só estou colocando em uma outra linguagem. Esperar é perigoso nestes momentos atuais que nós estamos nos aproximando da regeneração. Nós não estamos há 3 séculos atrás, que dava para ser rebelde, normalmente entre os espíritas atuais, todos rebeldes, aquela coisa toda. Nós estamos nos aproximando, vai ter um exílio, vocês estão sabendo disso, não é possível. Dá para sentir. A parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. Acho que vocês têm dúvida, só prestar atenção aí nas notícias. Cara, chegou a hora de ir para cima. Pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem. Nós podemos muito mais. Chegou a hora de despertar, de acordar a cor que eu vou dar a partir de agora, o Réveillon em francês, que é a cor que eu vou dar. Fica aí na passividade, esperando aí alguém resolver o seu problema. O bem só está presente onde tem esforço. Esforço, fazer algo a mais, irmão, acorda. Vamos lá. Tudo bem, apenas sugestão. Cada um e abraça do jeito que quiser. Então vamos lá, olha. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O máximo é máximo. Chega de meia boquice. Eu gostei disso. Não. Tirar o máximo. Para quê? Colocar algo em prática. O mundo está excessivamente teórico. O excesso é o vício em andamento. Olhem bem. O excesso é o vício em andamento. Todo excesso é veneno. Nós estamos cheios de teorias. Eu tenho um grupo que me manda mais de 500 notificações diárias. Que isso? Não. Nós chegou o momento de praticar. Então, por favor, é uma tarefinha. É muito importante vocês saírem daqui e colocar algo em prática. Ter ousadia de praticar. Se libertar, o que vão pensar a meu respeito? O bem tem que ser mais ousado. Meu Deus, até quando? Não é verdade? E aí eu sugiro, antes de dormir, já vou estar sugerindo algumas vezes durante o dia, porque o tempo está tendo uma outra significância, tais são as mudanças. Antes de dormir, aplicar o sinaleiro, aí no estilo do Santo Agostinho. Sinaleiro é uma analogia. Vermelho, o que eu tenho que parar de fazer que não agrega mais valor? Está tomando tempo. Tempo é a substância da vida. Quando a gente cai no UTI, o que você pede para o médico? Tempo, por favor, me salve, irmão. Não é verdade? Então, olha, gestão do tempo. Riqueza gratuita, muitas vezes desvalorizada. Só valoriza a hora que perde. Ok? Olha, então, vermelho, que não agrega mais valor. Amarelo, o que eu tenho que ficar alerta, esperto? Onde está rolando o furacão? As tentações sofisticadas que estão ocorrendo, propagandas subliminares, vítimas de TikTok, entra aquilo na mente, e o jovem aí de bobeira, ingênuo, cai, são conduzidos aí, uma hipnose, tem que prestar atenção, meu Deus, nós estamos aí com muitas informações para ajudar, não é verdade? E o verde, o que eu tenho que passar a fazer? Eu estou aí, estou na mesma batida de 2019, tem alguma coisa errada, você já morreu e não está sabendo. No bom sentido, a morte não existe. Então vamos lá. Oração é um meio de se conectar com o Pai. Nós somos filhos de Deus. Agora, se você, e quando eu falo se conectar com o Pai, nós estamos gerando energias mentais. Energia mental, para quem estudou física, né, varia senoidalmente, enfim, ondas eletromagnéticas, pesquisem. Eu estou gerando energias mentais. Se são sentimentos negativos, a frequência é baixa. Você perde imunidade. Eu vou repetir, você perde imunidade psíquica, perde todo tipo de imunidade. Frequência baixa, raiva, inveja, os 7 pecados capitais, vocês conhecem, todos nós conhecemos, nós somos expertos, eu não vou ficar repetindo.
Já a frequência elevada, amor ao próximo, caridade, pensamentos positivos, como foi dito aqui, sentimentos positivos, você eleva a frequência. Baixa frequência, 2 Hz, 3,8 Hz, alta frequência, 150 Hz, quando você está fazendo uma caridade com amor, quando você está fazendo uma gentileza. Então você escolhe, são só 2 sistemas. Não era para a gente se perder. Tem gente aqui pós-graduada que consegue se perder? Não tem sentido. Ali, intelectual, 2 sisteminhas, positivo e negativo. Pô, tem que fazer esforço, não vai cair, ninguém vai te atender, irmão. Você tem que fazer a sua parte. Nós já fomos nutridos com todos esses recursos. Nós temos aqui, até hoje eu não acredito nesse número, mas dá um Google lá, vocês vão ver. 97 mil quilômetros de artérias e veias no meu corpo. Olha aqui, olha a engenharia, vou usar o termo engenharia, que está aqui por trás, no meu corpo, 97 artérias, veias, dá lá. Até hoje eu falo, caramba, se fosse 1 quilômetro eu já ficaria, 1 quilômetro eu já ficaria surpreso, mas 97 mil quilômetros, nós estamos aí, olha, temos que aproveitar. Se der as costas à luz, olha, os 2 sisteminhas, frequência baixa, alta, morou? E a oração é gratuita, mas meu Deus do céu, eu não consigo orar, pô, busca ajuda, tem 1000 formas, pô, tem que vencer, se tem algum irmãozinho que está deixando orar, você tem esse poder de vencer. Se você der costa à luz, o que é a luz? A luz é uma somatória de todas as cores. O que é o amor? É uma somatória, 100%, amor incondicional, 100% de todas as virtudes. Se você é 70% impaciência, não é 100%. Se você é 40% intolerância, nem meia boca intolerância, é uma virtude que você vai ter que trabalhar para você gerar uma energia elevada. Aí a tua oração tem um outro efeito. Uma oração numa frequência elevada é uma coisa. Agora, orações meia boca, não tem sentido. Então, olha, se você der costas ao que Jesus falou, caminho, verdade e a vida, só resta o quê? Os irmãozinhos inferiores deitarem e enrolarem. E deitam e rolam. Eles estão em cima, eles são ousados, eles ficam em cima. Quem faz orações para os espíritos zombeteiros pelo menos uma vez por dia? Aí, levanta a mão. Opa, só 2, 3, 4. Peraí, que planeta vocês estão? Aqui é um planeta de prova e expiação. Não é o paraíso, como foi dito. Não é. Vamos acordar. Aqui é um planeta de prova e expiação. Escola, hospital e prisão. Estamos aqui nos curando. A gente não merece ainda. Vai depender de muito esforço. Não fazer uma oração para os espíritos zombeteiros, na boa. Primeiro que nós vamos fazer uma caridade. Segundo, você não fazendo orações, eles vão estar ao redor. Não é fácil. Bom, mas enfim, fica uma sugestão, mais uma tarefinha prática. Eu não vejo ninguém anotando. Eu estou lembrando de Pedro, ele anotava tudo que Jesus, em tempo real, Pedro, olha aí, anotava. Não é verdade? Aqui, ninguém anota, tantas ideias boas, mas guarda nada, eu guardei na memória, guarda nada, eu não vejo. Então, o que a gente pode esperar na boa? Me digam. Vocês já entraram numa faculdade, tem aquela turminha lá que ninguém anota nada. E tem uma turminha que anota, senta na frente. Temos que fazer a nossa parte. O recado é esse. Hein? Por favor, me interpretem bem. Só existe algo mais marcante do que perder um filho. É descobrir que ele está vivo. Por que eu estou trazendo a ideia da mãe aqui? O amor da mãe, de uma mãe, é algo fora do comum. É um amor que cura. E está uma contribuição do Chico Xavier. Quando uma mãe faz uma prece pelo filho, olha, palavras do Chico, arromba as portas do céu. Arromba as portas do céu. Não pede para entrar. Interessante, né? A oração em favor do outro é o amor em movimento. Eu tenho um amigo que ele médium, e viajava, representante, enfim, e ele comentou de madrugada, não conseguia dormir,
ele começava a orar por alguém que ele sentia que precisava. Ele voltava a dormir tranquilamente. Era uma receita dele, interessante. É interessante, me fez lembrar. A alma se alimenta de energia de amor. Tantas almas desnutridas no pedaço. Né? Não é fácil, né? Sem forças, né? Porque não se alimentam. Mas são escolhas, o livre-arbítrio, são escolhas. Né? Nós estamos aqui de acordo com as nossas escolhas. Por isso que nós temos que cuidar muito bem do presente, porque isso vai repercutir lá na frente. A oração sem sentir não tem valia. Racional não tem. Tem que sentir oração. Eu, por exemplo, vou contar uma experiência minha. Na prece de Cáritas, que eu recomendo todos fazerem, tem vezes que eu não consigo sentir, eu fico repetindo. E a minha esposa até estranhou. Eu fiquei mais de 30 minutos ali. Eu estou falando aqui por mim, tá? Enquanto não sentir, é melhor não fazer. Na boa. Se quiser fazer, faz, lógico. Mas não tem valia, não tem validade. Portanto, é sentimento. Tanto é que o coração libera um campo magnético 5.000 vezes mais potente do que o campo magnético liberado pelo cérebro. E o campo elétrico do coração é 100 vezes. Universidade, isso é acadêmico, não é teoria, não é psicografia, é acadêmico comprovando. E Jesus só falava em sentir. Jesus só falava em sentimento. Presta atenção. Nós, como crianças, nós aprendemos a oração de uma forma mecânica. Com raras exceções, nós não fomos bem evangelizados. Bom, falar em sentimento, os pais do passado eram extremamente machistas. E se uma criança chorasse, um menino chorasse, ele apanhava na época. Então, eu estou pegando aqui alguns exemplos. Nós temos que se desenvolver nessa área. E é preocupante porque a Bíblia, ela passou pela Alemanha antes de vir para cá. E a gente sabe que o alemão tem aquele pensamentão mecanicista. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Né? Temos que colocar um tempero aí, viu? Temos que colocar um tempero. Então, olha, reflitam nisso. Reflitam nisso. Nessa questão a minha oração. Será que ela chega? Será que ela tem efeito? Portanto, a prece verdadeira tem uma frequência elevadíssima. Elevadíssima. Ela tem uma frequência... Eu gosto de citar um exemplo aqui naquela feira, naquele encontro de ciência e espiritualidade da Universidade de Botucatu. Incrível, uma pessoa que organizou, eu nunca tinha sentido isso perto de alguém, nunca tive próximo do Chico, tive amigos que estiveram, mas ao chegar perto desta moça que organizou, já está aí no 22º ano, não sei devido à pandemia em que pé que está, mas ao chegar perto, uma energia que eu fiquei emocionado, eu comecei a chorar. Eu fiquei imaginando se nós chegarmos perto de Jesus um dia. Eu não tenho preparo psicológico. Pensem nisso. Dúvidas da eficácia da oração por não ser amigo do tempo. A gente é interessante, no Pai Nosso está lá, seja feita a vossa vontade. Mas depois a gente pede que a vontade de Deus não seja feita. É hipocrisia isto? Perdoai as nossas ofensas. Deus não se ofende conosco. Já pensou Deus se ofendendo conosco para perdoar-nos? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Eu tive que mudar, na boa eu mudei, não sei se ficaram bravos aí em cima, eu tive que mudar. Falar, Senhor, muito obrigado por me compreender a minha inferioridade como criança espiritual e me dê forças para que eu consiga perdoar o outro. Então, no próprio Pai Nosso, tem gente que não sente, não presta atenção, está no mecânico. Pai Nosso, santificado, a oração dominical. Irmão, põe lá um gravador e deixa o dia inteiro lá rolando. Nesse mundo moderninho, de alta tecnologia. Cara, não presta atenção nessa parte. Pai Nosso, não trata o próximo como irmão. Chega de mentir. Fala, Pai meu que estás no céu. Eu falo, Pai meu que estás no céu. Não posso chamar, eu não trato todos como irmãos. Eu não estou preocupado nesse momento aí com um bocado de situações precárias ao nosso redor, necessidades básicas. André Luiz, o nosso lar, mas eu como suicida, eu não mereço estar aqui. E aí alguém falou,
uma pessoa rogava muito por você. Quem que era? A mãe do André Luiz. André Luiz, na Segunda Guerra Mundial, ele pergunta para o espírito elevado, o que está acontecendo no planeta Terra? Essa energia escura ao redor do planeta todo, sendo que a Segunda Guerra está acontecendo em cima da Europa apenas. E aí o espírito elevado, a imprensa, a mídia, tem que tomar cuidado, a mídia, o quarto poder, a mídia disseminou. Eu lembro da minha mãe que não podia ouvir barulho de avião, ela já ficava assustadíssima. E aí, por isso, a energia está com uma frequência baixa. Aí, de repente, André Luiz vê um foco de luz saindo do interior da Inglaterra, terra do Winston Churchill. Eu, pelo menos uma vez por mês, eu agradeço o Winston Churchill, porque ele que levantou moral para segurar o tal do, nem vou citar o nome lá, que vinha da Alemanha lá, que já era para ter dominado o mundo. Gasta o Winston Churchill. Ele usou Deus num comunicado através de rádio para motivar. Ele colocou simplesmente a palavra com o maior respeito, Deus, Winston Churchill. E o André Luiz pergunta, falou, mas aquele foco de luz, estava aquela escuridão, uma energia pesada ao redor do planeta, sabe? Muita gente sem fé, religioso sem fé. Durante a pandemia, muita gente sem fé. Morou? Espírita, todo, católico. E ali, o André Luiz fala, o que é aquele foco de luz saindo do interior da Inglaterra, a cidade de Bristol? E esse espírito elevado fala, é uma igreja católica. Ele falou, a igreja deve estar cheia, esse foco de luz intenso. O espírito elevado está lá, na psicografia, e falou, ó, devem ser de 6 a 8 pessoas orando, mas com um sentimento fora do comum. Olha o poder da oração. Com certeza aquela luz contribuiu. Com certeza. André Luiz. Caso da Isabelle, bem rapidinho, Lençóis Paulista, Isabelle Biraus, nasceu esse dedo aqui, olha, esse dedo não nasceu, que é um movimento mais complexo, repetiu o indicador. Tudo bem? Olha, repetiu o indicador. Só um camarada em São Paulo fazia que achava que fazia, tinha mais experiência. Levaram a menina para lá, Lençóis Paulista, levaram a menina, e todos orando, uma parte católica, uma parte espírita, orando. E esse médico, ao sair no corredor, segundo comentários, ele vira e fala, alguém conduziu a minha mão. O médico conceituado. Alguém conduziu a minha mão. Ainda bem que eu filmei, eu estou levando para convenções. Portanto, essa moça, de alguma forma, fez parte desse processo e ocorreu uma evolução inspirada. Olha o poder da oração. Não subestimem. Eu estava numa reunião de esclarecimento aqui no SEAC e, de repente, a médium recebeu um senhor com uma linguagem bem simples da roça. E ele comenta, falou, filho, vocês estão me entendendo, hein? Eu não sei se todos têm experiências de reunião de esclarecimento. Ele falou, filho, por favor, peçam para eles pararem de orar. Peçam, por favor, porque eu estou vendo a luz, eu quero caminhar em direção a Deus. E ficam todos orando, mas é uma oração de saudades, é aquela oração que aprisiona. Peçam para eles. Falei, o senhor fica tranquilo que nós vamos providenciar. Eu falei, esse senhor deve ser espírita, evoluído, porque eu estava aprendendo. Eu, no lugar dele, eu não sei o que faria, eu não tenho, pelo menos eu procuro me imaginar. Eu falei, qual é a religião do senhor? Você vê que era um espírito evoluidíssimo para estar falando aquilo ali. Eu falei, eu sou católico. Uma pessoa bem simples, que não tinha curso universitário. Morou? Olha que aprendizagem, valeu muito. Mas é interessante, porque, por favor, peçam para eles não orarem. Eu estou colocando um outro lado da moeda, um outro lado, precisamos tomar cuidado com as orações. Orações para agradecer, louvar e pedir. Poderia ser uma oração de agradecimento, os momentos que ele esteve e contribuiu com a pequena comunidade dele, escondidinho ali na roça, e um espírito possivelmente com muitas reencarnações bem aproveitadas, porque não basta ter um bocado de reencarnações não bem aproveitadas. Né? Uma aprendizagem tanto.
E as comprovações acadêmicas estão aí. A Universidade Duke, Georgetown, em Washington, Stanford, já comprovaram que quando a gente ora, a gente provoca imunidade, controla a pressão, eleva a frequência, é tudo de bom. E depende de nós. Depende de nós, só de nós. É só de nós. Não precisa pagar, é gratuito. E por ser gratuito, talvez a gente não valoriza. Eu não valorizo, é gratuito. Meu Deus do céu, não consigo entender. Entrem, pesquisem, pesquisem. Pesquisem. Pesquisem bastante, aí vale a pena mergulhar. Se faz bem, por que eu faço uma oração por dia apenas? Uma oração por dia. 30 segundos. 30, 35 segundos você gasta para fazer uma oração. Paulo andou 28 mil quilômetros, ele levava a igreja no pé, né? O próprio Ananias andou bastante também, porque o meio de transporte naquela época era andar. Não tinha, hoje é num clique, tem gente que tem preguiça de dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mandar uma frase para uma amiga, ou visitar, porta a porta, vai lá, leva o cristianismo. Leva, nós temos que disseminar. Tem gente aqui cheio de bagagem, mas e aí? Vai levar essa bagagem para onde? Tem que, morou, porta a porta. Por que não? Vai lá visitar amigos que faz muito tempo e contribua. Não precisa falar nada, a sua energia já está impregnando. Efeito Castro, a psicologia fala. Você não precisa falar nada, só de estar ali, você já está impregnando. E a gente sabe que a inteligência moral é apenas através do exemplo. Conversa, livros, contribui. Mas é através dos exemplos que a gente aprende. Basta ver, nós estamos falando em Cristo aqui, por quê? Ele trouxe exemplos. Desde a manjedoura, olha, são duas palavras simples. Humildade, manjedoura, simplicidade, barra, são duas coisas diferentes, mas está lá. Humildade, barra simplicidade também, né? E o martírio, até o Calvário. Então significa o quê? Com humildade e sacrifício, nós vamos chegar lá. Mas eu não quero sacrifício, moro? Eu nasci filhinho de papai, sempre tive tudo na mão. Irmão, ele cantou a bola, lá no início do Novo Testamento, olha, eu vou repetir. Eu não sei por que a gente quer fugir tanto deste martírio. Ele comentou, e ele fala, olha, o jugo vai ser suave, se segui-lo, né? Jugo suave. O jugo ali que amarra, né, o boi ali no carregamento. E o fardo leve. Mas não falou em momento algum que ia tirar o jugo e tirar o fardo. Não, momento algum. Eu não sei por que as pessoas oram para querer tirar. Não, eu não quero sofrer. Sim, mas é cobrança, não existe sofrimento. Só existe aprendizagem, cura e libertação. Você tem que converter aquilo em aprendizagem, cura, eliminando defeitos da alma, princípio lógico, e se libertar de ingenuidades, ignorâncias, crenças, obsessores. Como é gostoso quando a gente percebe um obsessor, e tudo muito bem feito, porque o obsessor não pode sair de repente. Tem gente que não se autoconhece. Se o obsessor sair de repente, a pessoa perde, né? Perde o chão, ela fica perdida. Então, olha, como é gostoso quando você percebe que um obsessor saiu e você sente aquela paz. Significa que você fez progressos, irmão. E tantas oportunidades surgiram durante a pandemia, mas teve gente que não tenho nada, eu respeito, são escolha. Mas muitos espíritas perderam, muitos católicos, evangélicos, perderam oportunidades de auxiliar tanta gente precisando. Estar aqui na pátria do Evangelho, porque na pátria do Evangelho eles confinaram tudo que não é do bem, vocês sabem disso, não é possível. Estudem, tá? E é uma jogada fantástica, né? Porque estavam muito espalhados, está tudo aqui. Então, oportunidades para a gente sentir no bem, pensar no bem, falar no bem, agir no bem. Agir no bem. Com isso, ameniza a nossa cadernetinha de poupança divina. Nós somos grandes devedores. Não adianta a gente fazer cara de bonzinho. Nós somos grandes devedores. Eu vou repetir. Não adianta fazer cara de bonzinho. Nós somos grandes devedores. Tem que aceitar isso na boa e caminhar. Investir. Caminho, verdade e vida que Jesus trouxe. E o Allan Kardec, clareou isso de uma forma extremamente brilhante. Só no dia de finados? Orar? Mas se a vida continua, esses irmãos, nós temos que orar. Agradecer a vivência que tivemos com ele.
o tempo todo. Não de uma forma exagerada, aquele apego que eu comentei aqui. Mas só no dia de finados, essa tirinha aqui, olha bem, eu vou reler para vocês, dá para ver aí. Querido, vim aqui ficar junto de você nesse dia. Eu estou junto de você todo dia. Não é bem assim, a gente sabe, cada caso é um caso. Não estou aí dentro, não, mulher. Lógico que é um ritual que tem que ser respeitado, mas vocês têm o hábito de orar para parentes que partiram um pouquinho mais cedo? Quem tem o hábito, levanta a mão, só para saber. Aí, opa, legal, hein? Fantástico. Não temos que esperar o dia de finados, né? Legal. Espíritos sofredores, eles clamam por prece. Vocês já tiveram, muitas vezes você não está legal e de repente você começa a se sentir bem quando você encontra uma pessoa que gosta de você, e vice-versa. Muitas vezes algumas pessoas não gostam, isso faz parte, né? Mas você sente aquela energia e fala, puxa, que legal. Eles precisam dessa energia. Porque muitos, de repente, nós não sabemos o passado de cada um. Né? Não sabemos. E existe obsessão, subjugação, entre desencarnados e desencarnados, entre encarnados e encarnados, entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados e encarnados. Portanto, existe aí pessoas que acabam vivendo a vida dos outros, né? Ficam ali grudadas. Né? Então, nós temos que orar bastante. E oração pode tirar um irmão de uma zona de sofrimento. Eu estou lembrando aqui dos imperadores do Império Romano. Vamos lembrar aqui Nero, Lúcio, era chamado de Nero. Ele tinha insônia, não é? Lógico que ele teria que ter insônia. Né? Nós sabemos que ali tinham irmãozinhos que não eram dessa dimensão, que faz parte, nós somos um planeta de prova e expiação, mas os irmãozinhos da segunda dimensão estão marcando presença aqui, permitido por Deus, para a gente praticar o bem. São oportunidades. Mas está lá o Nero, naquela época, Império Romano, tem todo um histórico, o tempo é curto, mas ele botou na cabeça que foram os cristãos que tocaram fogo em Roma. Roma não era de mármore, apesar de que Marco Aurélio transformou de tijolo em mármore, mas uma boa parte de Roma era madeira. E tacaram fogo, enfim, em Roma. E ele botou na cabeça que eram os cristãos, então toda noite ele tinha lá os informantes, e ele pegava os cristãos e amarrava numa tora. O jardim dele era um espetáculo nesse sentido, porque ele colocava substâncias inflamáveis, pedia lá para os guardas, os seguranças dele, e tacavam fogo. Então, o jardim lá de Nero era praticamente um jardim bem iluminado, e as pessoas gritando e pegando fogo no corpo. Né? Tudo bem? Então, imagine um camarada desse, ou mesmo Tito, 100 dias de espetáculo no Coliseu, ele que terminou o Coliseu. 100 dias, estimam aí 2.000 gladiadores durante os 100 dias que morreram, animais e outras pessoas. Era um espetáculo que não dá para imaginar. Então, um camarada desse, quando vai para o plano espiritual, são muitas vozes, muitas cobranças, tem que esconder. E num caso como esse, acabam até reencarnando, porque Deus é misericordioso. E lógico, tem toda aí uma jogada por trás de ação e reação. Não era por mero acaso que essa turminha estava lá. Né? Possivelmente até um de nós estávamos lá. Mas olha que interessante. Alguém já fez alguma oração para esses imperadores de Roma? Olha aí, um aqui, parabéns. Olha que outra, aquela moça também. Olha que legal. Por que não orar para esses irmãos? Eles sim estão precisando, esses irmãos. Isso que é ser irmão. Eles que estão precisando. Foram opções. Chega, lógico, que esse livre-arbítrio tem um limite. Né? E aí, um dado momento, tiram ele de cena e possivelmente reencarnou aí em situações que a gente nem consegue imaginar. Ok? Então fica mais uma tarefinha, orar para os imperadores romanos, mesmo porque os espíritos todos passaram pela Itália. Eu estava numa reunião com o caso do Dr. Bezerra e uma moça falou, olha, esta oração que foi feita, eu presenciei, que foi feita para a penitenciária P3, a moça falando, nós conseguimos despertar, ela recebeu a informação, se é verdade ou não, eu não tenho como confirmar. 6 reeducandos se despertaram. Lógico que tem um trabalho maravilhoso de vários meios religiosos junto às penitenciárias, semeando. 6. Se fosse um, já seria 100%. Né? Que legal, né?
Não é? Quem ora aí para os reeducandos das penitenciárias, mas orar com calma, não. Que Deus abençoe as penitenciárias, tudo muito no racional. Marmanjo não é fácil, hein? Eu tô aqui colocando a minha experiência, eu tenho muito que aprender nessa área. Mas orar com amor, esses irmãos. Eu fico imaginando se eu nascesse no Morro Carioca, meu pai traficante, minha mãe também, enfim, e eu fui intimado a ser os aviões, um tipo aviãozinho que leva droga para a zona sul do Rio de Janeiro, a Coríntios brasileiro. Né? Já pensou eu ali naquele meio? E alguém virasse para mim e falou, menino, se você não seguir essa regra, nós vamos acabar com o teu pai, com a tua mãe. Uma situação. Nós temos que orar, né, para o Rio de Janeiro, orar para esses irmãozinhos que são obrigados. Não é fácil, né? Merece uma discussão. Eu estou em cima do horário, mas a cura está nas relações com os encarnados e desencarnados. E oração é o amor em movimento, é a caridade em movimento. Reflitam nisso. Que Deus abençoe a todos e que tenhamos aí um extraordinário final de ano. Se Deus quiser, um dos melhores natais, plural, que possivelmente vamos ter, com a graça de Deus. Fechou.